Campo Formoso, também conhecida como Cidade das Esmeraldas, por existir no povoado de Tuiutiba um garimpo com esmeraldas de melhor qualidade, em comparação com outros garimpos de esmeraldas do Brasil. A cidade também recebe esse título pela comercialização dessas pedras no centro da cidade, Feira do Rato, onde se comercializam as pedras do município e das cidades vizinhas. A Feira do Rato surgiu com a descoberta das minas em Carnaíba. Mas o documentário de hoje não é sobre Campo Formoso, mas sim de sua fonte que fica no centro da cidade, a Fonte da Antonica. Você não tem noção o que a Fonte da Antonica significou para esta cidade. Para você entender melhor sobre essa fonte de água que existe até hoje, vamos voltar no tempo. No dia 1º de julho de 1900, foi inaugurada na vila uma fonte que levou a esta expressão de Antonica, nome que representa uma das herdeiras, Antonina, bem como sua sobrinha de igual nome, conhecida como Nica, fazendo assim uma junção pela pronúncia das pessoas da época. Falando sobre a Fonte da Antonica, que é uma fonte importante para a nossa cidade, porque eu até quero pedir que preserve, né? Porque é uma fonte que teve grande importância na nossa cidade. Quando eu cheguei nessa terra, que eu amo de coração, tinha muitas pessoas, muitos homens da cidade que tinham lote de jumentos, né? E eles, com as cangalhas e os carotes, eles iam até a Fonte da Antonica, enchiam os carotes, e saíam distribuindo água na cidade, vendendo água na cidade, né? Porque na época não tinha barragem, né? De abastecimento, e eles saíam distribuindo água da Fonte da Antonica, então... J. Maia, foi um prazer muito grande, viu, encontrar você aqui na Fonte da Antonica, onde eu passei a maior parte da minha infância, vindo pegar água aqui, de lata na cabeça. O querosene, quando... eu lembro bem, na padaria de seu Alfredo, no seu Zé Cassiano, que eram as padarias que tinham aqui antigamente. Aí quando secava aquele querosene, os nossos pais compravam as latas. Para quê? Para carregar água na cabeça. E eu vinha muito com minha mãe. A gente levantava às 5 horas da manhã. Eu morando lá na minha casa, era ali onde hoje é a casa do Augusto, Casa dos Colchões, hoje. Era a casa de meu pai. Ali em frente, o deputado Adolfo, por ali. E aí a gente levantava bem cedo, para quê? Para encher uma dorna, porque aqui era muita gente. Esta fonte significou muito para a antiga vila de Campo Formoso, pois serviu para o sustento das vidas de pessoas e animais, mesmo a água sendo salobra. Antes da freguesia velha, a água pura já era consumida pela população da região. Hoje eu estou com 73 anos e toda a vida eu morei aqui nas proximidades da Fonte da Antonica. Eu sou natural de Campo Formoso, é claro. Então, eu sou da época que a gente carregava água de jegue nos barril, era barril de madeira. Quando não era no jegue, nos barril de madeira, era uma lata de 18 litros, daquelas que vinha gás, na cabeça. Mandava botar um fundo de madeira na lata, e a gente carregava a água ou na cabeça ou no ombro, duas latas, botava num pedaço de pau, com os ganchos e carregava uma lata de um lado e a outra do outro. E muitas vezes até para vender. Essa água todinha aqui era para abastecer o Campo Formoso, porque não tinha outra água. A água era essa. Água ruim, mas era a única água. E aqui embaixo, aqui, ficava cheio de jumento com os barris. Aí o tanque secava, chegava a hora que faltava água. Aí a gente ficava um pouquinho esperando a caixinha ali da Antonica ali embaixo tornar, dá para a gente pegar. E era uma farra de gente. E aí
ficava de barril de jumento carregando. Carregava para vender para aquelas casas, aqueles senhores que podiam comprar aquela água. E a água boa, você podia me perguntar de onde vinha, como era que a gente cozinhava? A gente esperava a máquina do trem chegar, aí de tardezinha, na hora que chegava, corria todo mundo com suas latinhas ali na fila, para pegar o quê? Uma lata de água quente. Eles traziam aqueles tanques de água, né, no trem e doavam para o pessoal. Veja a minha casa onde ficava, e eu ia buscar essa água. De tardezinha com minha mãe, muita gente, uma fila muito grande para ter aquela água para cozinhar, beber. E também esperava por água da chuva, a água que vinha da chuva, enchia uma dorna, um tanque, quem tinha, quem não tinha, ficava assim mesmo, com a água da Antonica. Mas para mim era um prazer, uma mocinha nova, que vinha junto com as outras, e aí depois foi crescendo, o progresso foi chegando, né? Foi quando chegou a água encanada para cá. E foi melhorando, e a Antonica ficou um pouco abandonada. Por quê? Porque ninguém precisava mais da água da Antonica, né? A obra foi feita na gestão do Benvenuto Simões de Oliveira, pai do Dr. Armindo Simões. Benvenuto governou a vila de Campo Formoso no período de 1900 a 1904. O construtor responsável da fonte foi o português Manuel João Martins. Na época, a rua ficou oficialmente conhecida como Rua da Antonica, fazendo referência à antiga fonte histórica. Pois é, antigamente a gente tinha muita vontade que restaurasse mesmo, né? Porque aqui era um lugar que andava muitos vândalos, destruindo, acabando com tudo, né? Mas aí foi quando veio a restauração e eu morando aqui perto, fiquei muito alegre, muito contente. A prefeita foi quem fez a reforma, né? E hoje eu agradeço o nosso prefeito Elmo, que continua na manutenção, né? Você está vendo aí, meninos capinando, outros carregando, tem um zelador muito dedicado, tem seu Zé do Júlio, uma pessoa muito importante aqui para nós, que ele não se cansa com seu sorriso de receber as pessoas que visitam a Antonica. E na época a água que era difícil, a água encanada, que era da cachoeira ali do Rio do Campo Formoso, e era pela prefeitura. E as encanações eram muito escassas, muito poucas, só tinha água encanada em casa, quem tinha condições. Era seu fulano, gente que tinha poder aquisitivo, né? E o demais, Campo Formoso era pequeno, era da água da Antonica mesmo, que hoje não é aproveitado. A primeira reinauguração foi em 1935, pelo prefeito da época, José Pereira Maia, e a outra em 2018. A prefeita, na ocasião, era Rosângela Monteiro de Menezes. Rose Menezes, em parceria com a fábrica de cimento localizada na cidade. O espaço da fonte da Antonica é mantida até hoje, 2023, pelo atual prefeito Elmo Nascimento. Mas naquela época a gente usava a água da Antonica era para beber. A ex-prefeita Rose, prefeito que deixou a fonte da Antonica um brinco. Hoje Campo Formoso está com talvez 75 mil habitantes. E na época Campo Formoso tinha o quê? 30 mil, 40 mil. E o pessoal sempre usou a água da Antonica. Campo Formoso com a fonte daquela. É até um lazer. O pessoal vem de fora, ali talvez seja até um ponto turístico. Uma fonte de terapia, de distração, onde muitos vêm fazer suas fotos para aniversário, para casamento. Outras pessoas que vêm da roça vêm descansar, vêm merendar. E tudo isso é muito importante para nós, né? Eu só tenho a agradecer a você pela entrevista e que continue assim nessa manutenção, né? Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla.
bonita, vámonos de fiesta.